Esse laboratório aqui, ele é o Fotobios, que é Fotobiologia Aplicada à Saúde, e nós trabalhamos com técnicas que utilizam a luz dentro da área da saúde. Hoje o principal foco é uma técnica que se chama terapia fotodinâmica, que utiliza uma substância fotossensível, que quando irradiada ela desencadeia uma série de reações que podem levar, por exemplo, a uma célula tumoral à morte, ela pode levar a ter ação antimicrobiana, levando células bacterianas e fúngicas à morte, e também atualmente a gente trabalha com a leishmaniose tegumentar, que é uma doença causada por um protozoário. Ele é um tratamento que ele é menos invasivo, ele é seletivo, então no caso, por exemplo, de uma lesão cutânea, né, um tumor de pele ou uma lesão infectada na pele, a gente não precisa fazer uso de uma medicação sistêmica. Então a gente aplicaria no local e logo em seguida a gente faria o processo de radiação. Ele pode ser utilizado coadjuvante com outras terapias, então você consegue diminuir, por exemplo, o uso de antibióticos, né? A gente nem diz substituir, mas em alguns casos até mesmo substituir o uso do antibiótico. No caso de tumores, a gente também pode trabalhar associado à radioterapia, né? E assim você consegue aumentar a eficiência das terapias já existentes, né? Junto com essa terapia que é uma nova alternativa. Ela é uma técnica que já é usada clinicamente, por exemplo, para desinfecção de ferida, tratamento de garganta, tumores de pele cutâneo superficiais, como tumores basocelulares. Então, clinicamente, alguns locais no Brasil já utilizam essa técnica. No entanto, ela ainda carece de muita pesquisa científica. Nós agora já estamos no estágio em que a gente está fazendo experimentação animal, né? Os próximos passos que ainda a gente pretende iniciar esse semestre já é a aplicação clínica junto à Faculdade de Ciências da Saúde. Essa terapia ela é altamente dependente dessas espécies que estão sendo formadas para a gente poder mensurar mais ou menos o quanto de dano ela vai conseguir dar naquela célula que a gente quer causar algum tipo de dano. A célula que a gente está trabalhando é uma célula de linhagem de cultura de gliosarcoma, que é um tumor cerebral altamente agressivo. Essa parte da nossa pesquisa, ela está ainda in vitro, só que a gente já tem uma parte correndo por fora com a parte animal, onde a gente está fazendo o estudo dessa terapia e vendo quais são as diferenças que ela pode estar causando histologicamente no tecido tumoral. E basicamente o nosso teste a gente quer saber se a gente tem no caso duas placas, uma placa que a gente vai estar fazendo essa irradiação, porque aí então a gente está sabendo se é a terapia em si que está causando o que está fazendo essa produção de espécies, ou então se é, no caso, só o fármaco. Então a gente tem um grupo para ficar só o fármaco e um grupo que a gente vai colocar para fazer a irradiação. Esse tipo de equipamento é um equipamento que ele foi produzido exatamente para uso em laboratório, porque normalmente para fazer esse tipo de experimento a gente usa laser, que é uma única ponteira e tem que irradiar pocinho por pocinho. E aí pelas leis ali, né, da física, a gente sabe se a gente distancia, se a distância entre a ponteira do laser e a luz não for e o pocinho não for a mesma em todos, eu estou alterando a quantidade de energia que eu estou dando. Então isso é mais uma variável dentro do meu experimento. Então uma maneira de minimizar foi a produção desse tipo de equipamento, porque eu coloco a minha plaquinha aqui dentro, vai manter todos os pocinhos da placa na mesma distância e eu garanto uma iluminação, uma irradiação uniforme. Esse equipamento não é desenvolvimento de vocês, é aquisição? Esse daqui foi uma aquisição. Aquele azul já é desenvolvimento nosso, o software foi patenteado, foi feito aqui junto a um engenheiro da instituição. Aquele equipamento azul, ele tem o mesmo princípio. A diferença é que ele é RGB. Eu consigo trabalhar com 3 comprimentos de onda diferentes. Então eu tenho a luz azul, a luz verde e a luz vermelha. O que você achou dessa oportunidade de poder seguir carreira acadêmica dentro da própria universidade que você fez? Eu achei isso muito bom. Na verdade, quando eu fui fazer a faculdade, eu já queria trabalhar com a parte de pesquisa e eu escolhi a Univap por causa que eu sabia que aqui tinha alguma coisa dentro de pesquisa. E aí, quando conheci a Juliana, no segundo dia de aula, aí conversei com ela se ela tinha a possibilidade de fazer pesquisa aqui dentro, ela falou que fazia. Aí no terceiro dia de aula eu vim conhecer o laboratório e aí
fui ficando. Outro estudo que a gente tem é com a leishmaniose tegumentar. Ela é uma doença que está entre as 6 doenças mais importantes, segundo a Organização Mundial da Saúde, e é considerada uma doença negligenciada. Então, ela é causada por um protozoário, e esse protozoário, uma vez que ele é transmitido pela picada de um inseto, então, quando esse mosquito pica, ele vai e deposita na corrente sanguínea, libera na corrente sanguínea esse protozoário que acaba invadindo as células do indivíduo. E ele pode causar lesões na pele e algumas espécies podem causar lesões na mucosa também. É uma doença que ela já faz mais de 50 anos que ela não tem desenvolvimento de novos fármacos. Os fármacos que existem e que são utilizados, eles são extremamente tóxicos, então os efeitos colaterais são muito intensos e se procura alternativa para poder tratar esse tipo de doença. É uma doença que o Brasil, na América Latina, ocupa o primeiro lugar de incidência, né? No mundo, ele é o terceiro país com maior incidência desse tipo de doença. É uma doença que pouca gente conhece, né? Exatamente por ser negligenciada. A região do Vale é uma região que a gente tem alta incidência. O ano passado mesmo houve 4 casos diagnosticados em Taubaté. E o grande problema é que é uma doença que acomete os cães. Então, o cão é um animal doméstico e uma vez que esse animal é diagnosticado com esse tipo de doença, não existe um tratamento efetivo. Normalmente esse animal ele é recomendado a eutanásia dele. Por quê? Porque ele vive muito próximo ao homem. Então, mesmo o mosquito que vai picá-lo, vai acabar picando e transmitindo para o homem essa doença. No caso da leishmaniose, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a segunda doença parasitária que mais mata. Então eu fico feliz por estar contribuindo de alguma forma no auxílio aí para poder no futuro terem mais terapias, né, para essa doença no caso.